Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar. E a minha convidada de hoje é Doane Emanuela Bertan. Doane é professora de ensino bilíngue em Libras e língua portuguesa e está entre os 10 finalistas do Global Teacher Prize Unesco 2020, prêmio que homenageia educadores de todo o mundo. Doane leciona para alunos do terceiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Júlio de Mesquita Filho, em Campinas, no interior de São Paulo. Doane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos. Doane, você tem um canal no YouTube chamado Sala 8, que existe há 3 anos e possui mais de 7 mil inscritos. Você produz vídeos educativos em Libras e com esse canal você se inscreveu no Global Teacher Prize, que é o Nobel da educação. E você foi selecionada, como eu disse na abertura, entre 12 mil inscritos entre mais de 140 países. O que tem neste projeto que fez com que você fosse finalista? Então, né, o canal Sala 8, ele surgiu por uma necessidade minha, né? Mas quando eu decidi inscrevê-lo, foi porque ele estava adequado com os pré-requisitos exigidos pelo prêmio, né? Então, uma prática inovadora, uma prática que poderia ser replicada, e essa prática ela poderia dar acesso a outras pessoas, né? Não só exclusivamente aos meus alunos. Então, lendo o regulamento, eu falei, poxa vida, é a cara do canal Sala 8, eu vou me inscrever, né? Foi a primeira vez que eu para um prêmio internacional, eu já participei de outros aqui no Brasil, já fui contemplada, acredito que em 2017, estando entre as 50 melhores professoras do Brasil, né, pelo Prêmio Educador Nota 10, e agora veio essa premiação mundial, né, o que eu estou muito feliz, claro, mas também com um pouquinho de medo, devido à grande responsabilidade que é representar o Brasil, representar a América Latina. Nós vamos conhecer o grande vencedor do prêmio no dia 3 de dezembro. E a premiação de $1 milhão é uma premiação extremamente atraente. Já passou pela sua cabeça, caso você ganhe o prêmio, o que você vai fazer com essa bolada? Sim, né? Pensando que é $1 milhão. E olha o valor do dólar, né, amigo? Bom, pois é. Não, mas eu tenho já tudo muito certinho. A proposta é ampliar o canal Sala 8. Hoje ele atende aos alunos de 1º ao 5º ano, basicamente, né? Tem uma ou outra videoaula que consegue ir para outros anos, mas basicamente de 1º ao 5º ano. Bom, vindo esse prêmio, né, eu consigo estender o canal Sala 8 para até o final do ensino médio, contemplando todas as disciplinas e ainda acrescentar a língua americana de sinais a pedido da comunidade surda, que quer sim aprender a se comunicar nesta língua também. Além disso, eu pretendo oferecer cursos profissionalizantes para os alunos que se interessem, né, para que eles façam as edições dos vídeos, para que eles desenhem, né, então eles serão os ilustradores dos vídeos, e ainda alunos que queiram estar diante das câmeras passando o conteúdo para os demais. Então, eu pretendo trazer profissionalização para esses alunos e eles serem os protagonistas do canal Sala 8. Eu e a equipe de professores permaneceremos como roteiristas. Nós vamos ali escrever as videoaulas, né, as videoatividades também, mas serão os alunos os protagonistas do canal Sala 8. Essa é a proposta. Eu acredito que com $1 milhão eu consigo fazer isso e ainda manter por muito tempo, né, um bom tempo, o canal no ar e assim nessa nova proposta. Doane, você acredita que a educação inclusiva possa ter uma outra visibilidade por conta dessa sua indicação ao Prêmio Nobel da Educação? Com certeza. O principal objetivo, né, para eu me inscrever, né, para eu inscrever o canal Sala 8, foi justamente esse. Caso eu conseguisse estar entre os 50, né, e quiçá entre os 10, conseguimos, graças a Deus, era trazer visibilidade para algumas bandeiras que eu carrego.
como a educação bilíngue, a educação para surdos, a Libras, né? E também, claro, valorização do professor, em especial o professor da escola pública. E qual é a importância, Odoane, de trabalhar a linguagem de sinais nas escolas? Bom, no caso dos surdos, né, essa é a sua primeira língua. Então, é preciso que haja um respeito linguístico e também prestígio para com essa língua, né? A gente não pode querer trazer o surdo para o mundo ouvinte num tal determinado padrão de normalidade, né? A gente tem que parar de achar que as coisas têm que ser normais, né? E o que é ser normal? Então, essa é uma boa discussão, momento até para uma outra entrevista, mas eu costumo dizer assim, que as pessoas precisam respeitar as especificidades de todos, não somos iguais, ainda bem que não somos iguais, porque na diferença é muito mais rico, né? Você consegue aprender muito mais com o outro. Então, a língua de sinais, ela precisa ser valorizada e respeitada em qualquer ambiente. E, claro, como se trata de ensino-aprendizagem, a criança surda, ela merece esse respeito em ser ensinada na sua língua natural, na Libras, que é a sua primeira língua, tendo a língua portuguesa, como a sua segunda língua. E o que despertou em você a vontade de trabalhar com a educação especial? Bom, no caso, quando entrei na faculdade para ser professora, que já era sonho de criança, eu já convivia com surdos, amigos surdos, né? Então eu tive a oportunidade de entender, por meio deles, relatos vivos dessas pessoas, desses sujeitos, como foi e como era a educação, o processo de ensino-aprendizagem deles, seja na escola inclusiva, seja na escola especial, né? Bom, ali eu consegui perceber, através dos seus relatos, pontos positivos e negativos de ambas. Então, eu ouvi os surdos e disse, bom, já que eu quero ser professora, então eu serei uma professora de surdos, porque eu sei Libras e já os conheço, então eu quero fazer a diferença no mundo surdo. E já era um mundo que eu gostava demais, eu me identifico muito com a cultura surda, é um mundo que eu estou há 18 anos e não pretendo sair tão cedo. Então, esse é o principal motivo que me fez ser uma professora de surdos. E você já parou para pensar que o conteúdo que você produz com o seu canal lá no YouTube, ele pode impactar muita gente? Pois é, essa não era a proposta, Gui, vou falar a verdade. A proposta era sanar o meu problema. Qual era? Não ter o material fazer o aluno surdo estudar em casa, né? Então essa era uma problemática. E aí então eu resolvo fazer as videoaulas para que o meu aluno tivesse flexibilidade e autonomia de estudos. Até que aí o canal cresceu. Então, se eu tinha 30 alunos, o canal começou a crescer e antes do prêmio, eu tinha em torno de 1.500 inscritos. Após a divulgação do prêmio, esse número foi para 7.000 hoje, né? 7.000 e pouquinho. Então, assim, olha como é importante também, né, o prêmio pela visibilidade que ele dá, né? Então, as pessoas começaram a acessar o canal, eu comecei a receber atividades de alunos, que eu falo que são os meus alunos virtuais, que são crianças que eu ainda não conheci pessoalmente, né? Então, eles me mandam as atividades, eu corrijo, e também de professoras que, né, principalmente agora com a pandemia, precisam de videoaulas e não tinham, não encontravam, né? E não só professoras que trabalham com surdos, mas professoras que trabalham com ouvintes, porque o canal, ele dá esse acesso, né? Ele garante acesso tanto da criança surda quanto da criança ouvinte. Então, esse momento de pandemia, eu recebi muitas mensagens, muitas sugestões de temas, consegui atender a muitos também. Então, é como se virasse, como se fosse uma grande sala dos professores, né? Sem fronteiras, porque eu já recebi contato de Santa Catarina, do Ceará, Brasília, do interior de São Paulo mesmo, da capital, enfim, do Brasil todo. Mas o canal, ele tem a sua visibilidade, em 10 países. E qual foi o principal desafio que você encontrou durante esse período de pandemia, período em que as crianças estão em casa, as crianças e os adolescentes, para proporcionar um acesso à educação? Qual foi o principal desafio encontrado por você?
Exato. Até então, o canal Sala 8, ele proporcionava videoaulas, né? Com a pandemia, eu reestruturei para videoatividades, ou seja, então são vídeos mais curtos, na qual a criança é convidada a assistir uma determinada videoaula e depois realizar aquela atividade. Aquela atividade, ela é explicada na videoatividade, e além disso, ainda vai um PDF para a criança, caso ela queira baixar e imprimir, ela pode realizar a atividade naquele papel, né, impresso, ou não, ela pode fazer no próprio caderninho. É sugerido para a criança fotografar e me reenviar essa foto, me enviar a foto, né, para que eu possa corrigir e mandar de volta. Então, essa foi a proposta, atividades e mais interação. Aduane, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de outubro de 2020, que trata sobre o Plano Nacional de Educação Especial, num dos pontos desse decreto, tira a obrigação das escolas de ser inclusivas, colocando a família para poder escolher o lugar que o filho vai estudar. Esse decreto, ele amplia ou ele restringe o plano de educação especial? Vou tentar ser bem resumida, tá? Porque esse tema é meu. Bom, primeiro, fique à vontade. Eu já não concordo com o nome educação especial. Ela não é especial, tá? Porque o nome, mas isso é uma coisa minha, tá? A literatura não traz isso, mas eu me sinto no direito, como professora atuante nessa área, de também dar a minha opinião. Então, essa educação especial, eu não concordo com o termo especial, porque o termo especial, ele dá uma intenção de fragilidade, especial, coitado, coisas assim. A sociedade, ela associa o nome especial a coisas nesse sentido, e eu não concordo. Então, para mim, essa educação é uma educação especializada em determinada deficiência, especializada em determinado transtorno. Bom, quanto ao novo plano, o que acontece? É muito comum a gente falar assim, e agora as famílias têm direito de escolha e vai ser segregado. Peraí, a partir do momento que eu dou direito de escolha, né, eu não estou segregando, mas eu estou oferecendo para aquela família que conhece melhor o seu filho que ninguém, né, uma outra oportunidade. Então, assim, eu dou Anne falar dos meus alunos surdos. Como alunos, eu não sou mãe de surdo, né? Então a gente tenta, é como se a gente tentasse escolher pelo outro o que a gente acha melhor. Eu jamais vou dizer para uma mãe o que é melhor para o filho dela. Eu vou apontar direções para aquela mãe, enquanto mãe, poder escolher o que é melhor para o filho dela. Eu posso, como professora, sugerir o que é melhor para o aluno, mas eu não sou mãe daquela criança para dizer para a mãe o que ela deve fazer com o filho dela. É claro que isso depende muito de muita conversa, muita abertura. Tem famílias que chegam e pedem, sim, uma opinião mais objetiva, mais sincera, e aí sim a gente coloca, tá? Então, essa abertura existe, essas conversas existem entre as famílias, e isso é muito importante. Outra coisa que a gente tem que entender também, que dividir espaço físico não necessariamente, em especial aqui para o público surdo, significa necessariamente inclusão. Né? A gente está tendo um exemplo aqui com a pandemia. Na minha opinião, né, na minha sincera e humilde opinião, o que faz inclusão são as quebras das barreiras comunicativas. Então, por exemplo, você está em Minas, eu estou em Campinas, e a gente está tendo uma interação. Agora, não estamos dividindo o mesmo espaço. O que faz a nossa interação é que nós temos uma barreira, nós temos uma comunicação estabelecida. Então, de nada adianta colocar o surdo na mesma sala do ouvinte se não vai haver uma comunicação. Pois não. Mas, Aduane, então o que se pode fazer para melhorar a educação inclusiva? Primeiro, a escola, segundo a nossa Carta Maior, que é a Constituição Brasileira, ela já diz que a escola é para todos. A gente, professor, a comunidade escolar e até as famílias têm que entender o quê? Nós não damos aulas para laudos. Então, todo mundo surdo é assim, todo mundo que tem deficiência intelectual é assim. Não, nós damos aulas, as nossas aulas, elas são direcionadas para sujeitos, independente do laudo que ele tenha.
Porque aí tem uma outra questão. E a criança com uma questão sociocultural comprometida, né, financeiramente comprometida, ela não merece um atendimento diferenciado diante da sua necessidade? Né? Então, assim, é parar de ver laudos, na minha humilde opinião, novamente, parar de ver laudos e ver sujeitos. Eu me lembro, na minha primeira série, eu era a melhor aluna da sala. Eu ajudava a professora e ajudava os coleguinhas. Na segunda série, meus pais se separaram, divorciaram. Eu entrei numa crise emocional gigantesca. Eu não conseguia acompanhar as aulas. E ninguém teve esse olhar comigo. Eu repeti de ano. Né? Então, assim, não é olhar o laudo, mas é olhar o sujeito. E como, na sua pergunta, como que a gente melhora a escola? Independente de inclusão, não vamos falar de inclusão, vamos falar de escola para todos. Seja ela a escola especializada, escolhida pela família, ou seja ela a escola que a gente conhece, a escola regular. Como a gente melhora? A gente melhora dando voz para as pessoas. A gente melhora trazendo representatividade. Vamos perguntar para o surdo o que ele quer? Vamos perguntar para aquela família, para aquele adolescente com Down o que ele quer? Né? Vamos respeitar os direitos de escolha e parar de decidir pelos outros? Sabe? Vamos trazer humanidade para as relações escolares? Então é isso. Falar que todo mundo na mesma sala, na mesma escola é garantir inclusão, não é. Uma coisa que eu gosto de dizer muito, Gui, é assim... a gente ouve na sociedade dizendo igualdade, que a igualdade inclui. Mentira. A igualdade, às vezes, ela chega a ser tão excludente, ou até mais excludente, porque ela também chega a ser sofrida. Então, a gente não tem que manter esse discurso da igualdade, mas sim o discurso da equidade. Garantir direitos de acordo com a especificidade daquele sujeito. Porque o canal Sala 8 veio de uma igualdade. Qual é? Os meus alunos surdos recebem o mesmo livro didático dos alunos ouvintes. Tá, e o que o surdo, que ainda está aprendendo português, que essa não é a sua primeira língua, faz com o livro em português? Ele precisava de um material bilíngue. Ou seja, de que adiantou ser igual? O incluiu? Não. Fui eu fazer um material para o meu aluno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso da igualdade. Eu, particularmente, não gosto de igualdade. Eu aceito e defendo a equidade. Então, você que está na educação há mais de 10 anos, você não vê equidade nas salas de aula? Em alguns casos, sim, né? Principalmente quando não se trata de barreira de comunicação, que é o caso dos surdos, né? Claro que, assim, a gente ensina Libras para os ouvintes também, há uma certa interação, mas antes da gente pensar o que é melhor, o que eu decidi o que é melhor para o surdo, eu vejo que é importante a gente ouvir o surdo e falar, olha, você quer estar em qual ambiente? Porque eu, como professora, Gui, eu vou te falar, eu vou dar minha melhor aula, vou me esforçar para ser a melhor professora dessa criança, seja na escola regular, seja na escola especializada ou debaixo da árvore, porque eu adoro dar aula embaixo da árvore, né? A nossa escola tem muitas árvores. Então, assim, eu como professora, eu farei o meu melhor em qualquer dos ambientes, mas eu quero que o meu aluno, o meu sujeito, esteja confortável no ambiente que ele escolher. Doane, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua disponibilidade e gentileza por parar seus afazeres aí na sua casa e falar comigo. Muito obrigado. Imagina, Gui, eu que agradeço o convite, estou super feliz de poder falar um pouquinho do meu trabalho, o que eu acredito, né, enquanto professora, e estou à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar, estou aberta. Só mais uma pitadinha para a gente pensar e, quem sabe, fazer uma próxima entrevista. Será que não estava na hora de nós, brasileiros, termos uma política pública voltada para o ensino de Libras aos papais, às mamães, né, às famílias dos bebês surdos? Algo para pensar, hein? Fica a reflexão para o público que vai assistir essa entrevista, Doane. muito obrigado. E, por favor, deixa seu contato do seu canal no YouTube. Claro, youtube.com/sala8. Convido vocês a conhecerem. Obrigada, gente. Maravilha.
A você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Duane disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá!